Olá pessoal, Fábio da Brewbeer, tudo jóia? Hoje eu vou mostrar um pouquinho da configuração do controlador da linha Standard. Então, vou mostrar como é que faz a configuração de uma receita e configuração dos parâmetros de fábrica também, tá? Então vamos começar pelo parâmetro de fábrica. Assim que a gente liga o equipamento na tomada, o equipamento pode ser 220 ou 110, tá? Ele não é bivolt. Então energizou o equipamento, ele já mostra a temperatura, aqui no caso 31 graus. Tá? E nessa versão aqui ela tem um botão para ligar e desligar a bomba, que a gente conecta aqui nessa tomada lateral, e um botão aqui para ligar e desligar a resistência. Tá? Então a primeira coisa para entrar na configuração de fábrica é segurar a flecha aqui para a direita, no nosso botão Enter, segura ela por alguns segundos. Agora aperta ele 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então o primeiro parâmetro é o diferencial. O diferencial é o quanto a nossa máquina vai ligar e desligar a resistência em relação ao set point. Aqui no caso 1 grau aqui abaixo do set point. Ele vai voltar a ligar a resistência. Então ele, se a gente não faz nada, ele sai da configuração. Vamos entrar de novo aqui. Segura, tecla Enter. Aperta 4 vezes, entrou lá. Diferencial, padrão de fábrica 1 grau. Offset é a calibração do sensor de temperatura. Então, se um dia a gente tiver aí uma desregulagem do sensor, a gente consegue ajustar, corrigir a temperatura para cima ou para baixo. Então, aqui eu estou acrescentando uma correção, né, positiva, e aqui uma correção negativa para a leitura do sensor. É importante ter um sensor posicionado dentro do equipamento junto com o poço do sensor. Tá? Então o próximo parâmetro é LO, que é low, tá? A temperatura mais baixa de operação, o padrão é 0 graus. High, de High Temperature, aqui é a temperatura mais alta possível de ser ajustada no controlador, no caso 105 graus. Tá? TF é temperatura de fervura. Tá? Isso aqui é um disparador que a gente ajusta conforme a altitude que a gente está realizando a abraçagem. Tá? Lembrando que a 100 graus ferve só a nível do mar. Então aqui, por exemplo, a nossa fábrica está em São Paulo, capital, tá? Em torno aí de 730 metros de altitude, aqui ferve a 97. Então aqui eu posso deixar, opa, saiu aqui. Eu posso deixar esse parâmetro ajustado sempre 1 grau a temperatura de ebulição da região que a gente está fazendo a abraçagem. Tá? É importante saber qual é essa temperatura. Aí um teste com água a gente vai descobrir. Então aqui no caso, se aqui ferve, aqui São Paulo ferve a 97, eu posso deixar 1 grau abaixo a 96. Tá? Então com 96 graus vai disparar o meu cronômetro de fervura. O pessoal que está no litoral, ao nível do mar, pode deixar em 99. Tá? Pessoal, por exemplo, aqui em São Paulo, Campos do Jordão, lá ferve a 95, então pode deixar ajustado a 94. Tá legal? Então vamos deixar aqui a 96, Enter, e terminar os parâmetros de fábrica. Tá? Agora, para salvar, para gravar uma receita, eu vou configurar aqui 2 parâmetros, tá? Que já é o suficiente para a gente poder fazer uma abraçagem, é uma mostura e uma fervura. Então eu tenho 16 programas. Tá? Cada programa tem o P, o S e o T. P de programa, S de set point e T de temperatura. Então vamos fazer aqui um programinha simples. Tá? P00 é o programa inicial, ele sempre fica em 1, tá sempre habilitado. O S de set point a gente escolhe uma temperatura. Então vamos escolher aqui uma mostura clássica aqui a 67 graus. Durante o tempo de 60 minutos. Então já programamos aqui a primeira mostura, a primeira programa da nossa abraçagem, tá? 60 minutos. Próximo programa, vamos fazer um mesh out aqui. Para ligar o programa, se eu deixar em 0, ele não segue esse programa, tá? Ele pula e vai para o próximo, que tiver configurado em 1. O S de set point a gente pode colocar aqui vamos colocar aqui a 78 graus, vamos colocar 5 minutos, já está 5 minutos.
Próximo programa, P02, vamos deixar ele em 1 para habilitar. E uma fervura, vamos colocar aqui 101 graus. Por que 101? Pessoal, nível do mar, para garantir que nunca chegue nessa temperatura, tá? Porque assim a resistência não fica ligando e desligando durante a fervura. Então deixa sempre 101. O tempo, vamos colocar aqui 30 minutos, vai? Por que 30 minutos? Eu quero que no meio da fervura ele me avise através de um alarme sonoro para eu fazer uma adição de lúpulo, por exemplo, tá? Então vamos para a próxima aqui, uma fervura de 60 minutos, tá? Então P3 igual a 1, 7.03, 101 de novo, e temperatura 03, tempo 03, aliás, vamos colocar mais 30 minutos. Somado com os 30 anteriores, dá os 60 minutos de fervura que a gente precisa, tá? Aí daqui por diante, P04 a gente deixa em 0, não vai usar. P05 deixa em 0, P06 deixa em 0, e a gente vai fazer isso até o P15, tá? Porque são 16 programas aqui. Tá? Se algum programa aqui para frente estiver habilitado, ele vai seguir esse programa e vai continuar com o controlador ligado, tá? Conforme a programação que a gente ajustou. Então, olha lá, basta deixar todos os P's em 0. Então, fez isso aqui uma vez, já fica sempre gravado na memória, não precisa fazer de novo, tá? 14, 15, terminou. Ok? Aí para iniciar o programa, a gente aperta a tecla I. Então, o que ele está piscando? Ele está mostrando o tempo ajustado na configuração do programa 00. Ó, se eu vier com a flechinha para baixo aqui, ele vai indicar o que está configurado no S00. Olha lá, está indicado, está configurado 67 graus durante 60 minutos, tá? Então, enquanto eu não atingir os 67 graus, esse tempo de 60 minutos ele não vai disparar. E esse controlador ele fica indicando o tempo decorrido aqui na tela. Tá bom? Um outro parâmetro bacana, uma outra função bacana, aliás, desse controlador é a função pause. Tá? Se a gente colocar aqui a flecha para cima, a gente pausa o programa. Então, pausa o tempo e pausa também o relé, né, a saída de aquecimento. Tá? Enquanto estiver em pausa, esse LED fica piscando, que é o LED indicativo aqui do programa. Se eu apertar a flecha para cima novamente, ele volta a ligar o programa. Tá? E uma outra função bacana também é avançar a etapa. A gente pode clicar aqui a flechinha para frente, ele já avançou a etapa. Tá? Já foi para a etapa 2, né? Se eu quero saber o que está configurado na etapa 2, o programa 2, olha lá, 7.01, programa 78 graus, durante 5 minutos. Tá? Se eu quiser avançar a etapa novamente, vamos voltar aqui para o principal. Olha lá, agora eu fui para o programa 02, que é um programa de fervura. Se eu avançar de novo, ele foi para o último programa, o P03. E se eu avançar de novo, ele termina a programação. Tá legal? Então vamos lá, simular aqui de novo. Então aqui ele ligou o programa. Aqui é para chavear, ligar e desligar a bomba, tá? E aqui é para chavear, ligar e desligar a resistência. Enquanto não colocar essa resistência em on, o equipamento não vai aquecer. Tá? A mesma coisa vale que se o equipamento estiver em pause, por exemplo, estiver dessa forma aqui, a resistência também não liga. O equipamento está em pause. Tá? Percebe que a luz aqui do aquecendo ela apagou. Se eu apertar aqui novamente, olha lá, acendeu a luz do aquecendo, fechou o relé interno. Tá? Se eu apertar on aqui, ele vai começar a aquecer o equipamento. Ok, pessoal? É isso, super simples, objetivo. Tá? Um controlador aí que facilita muito, tá? Todo o processo de braçagem. É isso, obrigado, um abraço.